Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Por favor, pegue o Evangelho. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 35, 36. Vamos ler também o 37 e o 38. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Se aproxime da pessoa. Mesmo não conhecendo a pessoa, se aproxime dela para dividir a leitura. Acharam? Atos capítulo 5, versículos 35, 36, 37 e 38. Está escrito assim: E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Amém, igreja? Eu quero reler o versículo 38 então. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Amém, igreja? Agora eu olhei, todos repetem, vamos lá. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Amém? Você crê? Então vamos desocupar as mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor, igreja. As palmas melhoram quando você abre a tua boca e diz: glória a Deus. Aplaude e dá glória. Aplaude e glorifica. Com mais força, com mais fé. Oh glória. Olhando para o alto, vai glorificando e aplaudindo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor é digno de receber o louvor desta igreja. E não somente desta igreja, mas de todo o Brasil, de todo o mundo, Senhor. Muitas pessoas estão te aplaudindo agora, inclusive aqueles que estão ouvindo pela rádio. Ah, meu Deus, recebe o louvor de todo este grande povo. Recebe o louvor desta vida que te glorifica. Meu Deus, mande a tua bênção agora sobre cada pessoa que está te glorificando e te aplaudindo. Derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada. Este povo não veio aqui para ouvir um homem falar. Ninguém ligou o rádio para escutar um homem falando. Mas todos querem ouvir a tua palavra. Então vem agora com teu espírito. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do pregador. Meu Deus, unge agora a tua palavra. Remove todo obstáculo. Tudo que se opõe à pregação do evangelho, retira agora. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Oh glória. Quem está sentindo a presença de Deus? Então vamos ouvir Deus falar conosco agora. Pode sentar, por favor, quem tiver lugar. A igreja estava no seu início, experimentando um grande crescimento, mas também despertou muita ira, muita inveja, muita perseguição. E os apóstolos estão sendo agora ameaçados
Mas eles não se intimidam por causa das ameaças e continuam pregando. Diante do Sinédrio, diante do Conselho dos Judeus, que era a autoridade religiosa, com apoio inclusive dos romanos para manter a ordem, especialmente em Jerusalém, aquele Sinédrio proibiu Pedro e os demais apóstolos de continuarem falando no nome de Jesus. E eles queriam inclusive matá-los. Veja aqui no versículo 33, que o Sinédrio, ouvindo isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Queriam matá-los. Matá-los em nome de Deus. Matá-los em nome de Jeová. Porém, um sábio que tinha ali, chamado Gamaliel, que era fariseu, muito respeitado, lembrou ao Sinédrio que eles não deviam lançar mão contra aqueles homens para matá-los ou para destruí-los. E ele cita como exemplos 2 homens que tinham vivido por aquele mesmo tempo, que também haviam arrebanhado multidões e que também haviam trazido preocupações. E Gamaliel lembra para o conselho o que aconteceu com a obra daqueles homens. E o primeiro que ele citou foi o Teudas, dizendo que aquele homem, Teudas, conseguiu arrebanhar uns 400 homens com ele, mas que depois que ele foi morto, todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Gamaliel estava dizendo para o Sinédrio: vocês não lembram do Teudas? O Teudas foi uma febre em Israel. Teudas conseguiu arrebanhar 400 homens valentes. Teudas dizia que era alguém e as pessoas acreditavam. O que nós temos de informação sobre esse Teudas aqui é muito pouco, mas eu pesquisei alguma coisa para você. E a pregação desse Teudas, que também era chamado de Tadeu ou Teudas, esse Teudas, ele dizia que era um grande profeta, que ele tinha sido levantado por Deus, e que as pessoas que o seguissem iriam ver, inclusive, ele repetir o milagre da divisão das águas do Rio Jordão. Ele dizia para as pessoas que ele era enviado por Deus para libertar Israel, e que se as pessoas continuassem acompanhando os seus passos e fazendo o que ele estava mandando, essas pessoas de fé iriam ver ele abrir o Rio Jordão mais uma vez, como fez Eliseu, como fez Elias, como fez Josué. Então, ele criou uma expectativa com as pessoas e começou a formar a sua seita, o seu grupo. E as pessoas acreditavam que Teudas era realmente um Messias, uma pessoa realmente colocada por Deus naquela época para viver naquele tempo e para fazer aquela obra de libertação. Esse Teudas, ele vai ser morto, violentamente morto, juntamente com a maior parte do seu grupo. Eles vão estar num lugar ali distraídos. As tropas romanas chegam repentinamente. Eles não têm tempo de reagir. E muitos são mortos, inclusive Teudas. E os soldados romanos vão cortar a cabeça de Teudas, vão decapitá-lo e vão levar a sua cabeça para Jerusalém, juntamente com os prisioneiros que eles capturaram, os seguidores de Teudas que sobreviveram. E eles vão humilhar os seguidores de Teudas em Jerusalém e vão exibir a cabeça para o povo de Israel, dizendo: olha aqui o Teudas, ó, que dizia que era alguma coisa. Aí quando as pessoas viram que Teudas estava morto e que a cabeça dele estava nas mãos dos romanos, as pessoas realmente questionaram: puxa, então ele não era o Messias? A gente acreditando que ele era o Messias, mas ele não era. E as pessoas se dispersaram.
Então a história do Teudas acabou ali, com a cabeça nas mãos dos romanos. Os remanescentes do seu grupo se dispersaram e não queriam nem saber mais de ouvir falar de Teudas. Pois bem. Então Gamaliel lembra de Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Acabou Teudas. O que nós sabemos aqui, o que você ouviu agora, é por causa de um historiador judeu chamado Josefo, que escreveu um livro chamado Antiguidades, que é a história de Israel, naquela mesma época em que os evangelhos foram escritos. Também Josefo falou desse Judas, o Galileu, que Gamaliel citou aqui para o Sinédrio e que apareceu no versículo 37. Relendo o versículo 37. Estou em Atos, capítulo 5, versículo 37. Gamaliel disse: depois do Teudas, levantou-se Judas, o Galileu. O nome Judas era muito comum naquela época. Para descrever esse Judas, eles afirmam Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Muito povo. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Esse Judas, que era chamado o Galileu, e que também arrebanhou uma multidão que o seguia fervorosamente, esse Judas, o Galileu, na verdade não era Galileu, mas ele começou a sua rebelião e a sua pregação na Galileia também, como Jesus. E ele dizia para o povo o seguinte: não está certo nós, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, sermos subjugados por um povo pagão como esses romanos. E também não está certo que a gente pague impostos para César, tirando do povo de Deus para dar para os romanos. E Judas, o Galileu, pregava o seguinte: nós não temos outro Senhor a não ser o nosso Deus. Ele pregava isso e as pessoas concordavam, porque a pregação dele não era ruim. E ele não estava mentindo. Só existe um Senhor e dominador que é Deus. Mas ele colocou no povo um sentimento nacionalista. E o povo, que já era revoltado com os romanos, foi se juntando a Judas, o Galileu, e ele começou uma guerra santa. Usava um motivo religioso para guerrear contra os romanos. Judas, o Galileu, tem 2 filhos mais velhos, que também estão na revolta, que também estão naquele movimento, muita gente. E os romanos vão matar Judas, o Galileu, vão crucificar os seus 2 filhos, que também são rebeldes. Os 2 filhos de Judas, o Galileu, também vão morrer crucificados. E mais tarde, o mais novo, que chegará inclusive a conquistar parte de Jerusalém, também será morto violentamente, um pouco mais tarde. Mas até o momento, Judas, o Galileu, vai morrer, e a sua pregação vai cair por terra, e os seus seguidores também vão dispersar. E Gamaliel lembrou isto. Olha, depois de Teudas teve Judas, o Galileu. Ele levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Gamaliel está dizendo: vocês estão preocupados com esse pescador galileu chamado Pedro? Com aquele Tiago, que também tem por ofício de carpinteiro e que era irmão desse Jesus que foi morto? Vocês estão preocupados com estes 12 homens? Vocês estão se preocupando à toa. Teudas tinha 400 discípulos. Esse Jesus tinha 12. Vocês estão preocupados com 12 homens? Nós não matamos Jesus? Ele não foi morto também? Ele tem esse número de seguidores aí? Parem de se preocupar. Deixem eles continuarem. Porque se esta obra que eles estão fazendo é de homem, se desfará.
E no versículo 39, Gamaliel disse: mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E quando ele disse, dai de mão a estes homens, Gamaliel está dizendo como fariseu, nós vamos sujar as nossas mãos santas, nós que somos fariseus puros, santos, nós vamos contaminar as nossas mãos, tocando nesses hereges? Não, deixe que Deus vai tomar conta deles, não vamos nos contaminar não, eles são impuros. E eles falavam barbaridades a respeito de Jesus Cristo. Os evangelhos registram vários comentários negativos que os fariseus e os saduceus faziam de Jesus. Por exemplo, que ele era comilão e beberrão, que ele andava com prostitutas, que ele conversava com as mulheres. Naquela época isso daí era uma desonra. Diziam que Jesus Cristo expulsava os demônios por Beelzebu. Diziam que Jesus Cristo era endemoniado. Diziam que Jesus Cristo era um falso profeta, um enganador, um embusteiro. Tanto é que até depois da morte de Jesus, eles foram pedir a Pilatos que colocassem guardas no sepulcro, porque eles diziam, aquele embusteiro, enquanto estava vivo, disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Mesmo depois de terem matado Jesus, chamavam Jesus de embusteiro, entre outras coisas. Isso o Evangelho registra. Eles negam a ressurreição de Jesus, subornando os guardas para dizerem, afirmem que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos enquanto vocês dormiam. Digam para o povo que ele não ressuscitou coisa nenhuma. E continuaram falando coisas terríveis a respeito do Senhor. Coisas terríveis. Eu quero ler para você alguns escritos rabínicos, alguns comentários que os rabinos judeus fizeram às Escrituras, que foram escritos por aquela época também. E coisas terríveis. Por exemplo, eles afirmavam que Jesus praticava a feitiçaria e a sedução, levando Israel pelo mau caminho. Diziam, na véspera da Páscoa, Jesus foi justiçado. Diziam também que Jesus tentava se passar por Deus para que o mundo inteiro fosse pelo mau caminho. E mais, se ele, Jesus, diz que é Deus, é um embusteiro e mentiroso. Disse que partiria e por fim voltaria. Disse isso, mas não cumpriu. Outras coisas que os rabinos escreveram a respeito de Jesus. Zombou das palavras dos sábios. Foi um transgressor de Israel, atormentado em meio a excrementos em ebulição. Falam coisas tenebrosas a respeito de Jesus. Coisas para difamá-lo. Consideravam Jesus um mentiroso e enganador. Essa perseguição que estão movendo contra Pedro, os apóstolos e a igreja, apesar de Gamaliel ter dito, deixem eles para lá. Se essa obra for de homens, se desfará. Mas se vocês continuarem perseguindo esses homens, vocês poderão ser achados lutando contra Deus. Deixe que Deus cuide disso. Já tantos messias aí se levantaram, levaram tanta gente, e no fim eles morreram, tudo se acabou. O próprio historiador Joséfo diz que por aquela época, aproximadamente 7 messias apareceram, e todos morreram, e mal sabemos os seus nomes. E o que eles estavam realizando como movimento também se acabou. Então Gamaliel está dizendo, isso não vai dar em nada, deixem para lá. Apesar disso, mais tarde eles vão matar Pedro, mais tarde eles vão matar Tiago, mais tarde eles vão matar Estevão, eles vão perseguir a igreja, eles vão prender as pessoas que acreditam em Jesus, e essa perseguição vai aumentar. Quando Nero, imperador, ficou
desgostoso de morar na cidade de Roma, que fedia demais, ele não suportava o mau cheiro, a cidade era muito velha, tinha construções antigas, o sistema de água e esgoto era precário, a cidade cheirava mal. Então Nero resolveu reconstruir Roma. Mas para reconstruir Roma ele precisava destruir a cidade velha. Então ele pôs fogo na cidade e mandou ocupar os cristãos, os que seguiam Cristo. Um historiador romano chamado Tácito escreveu o seguinte naquela ocasião. Eu vou ler para você, eu tenho um livro aqui que reproduz o texto do historiador. Olha só, como que a obra de Jesus e a igreja era perseguida. Nero, disse o historiador Tácito, Nero apontou como culpados pelo incêndio de Roma e castigou com a mais refinada crueldade uma classe de pessoas destacadas por seus vícios, que a multidão chamava cristãos. Então, eles diziam que os cristãos eram viciados, um bando de viciados. Esse nome cristão vem de Cristo, que sofreu a pena de morte sob o reinado de Tibério, depois de ter sido condenado pelo governador Pôncio Pilatos. Depois de interrompida espontaneamente essa perniciosa superstição, olha só, eles achavam que aquela história que os cristãos anunciavam, que Jesus Cristo estava vivo, eles achavam que aquilo era uma perniciosa superstição. Voltou a eclodir não apenas na Judéia, onde esse mal surgiu, o cristianismo era considerado um mal, mas também na própria capital, ou seja, em Roma, onde confluíram e encontraram grande aceitação todas as coisas mais horríveis e vergonhosas do mundo. Olha o que eles falavam da pregação dos cristãos. Coisas horríveis, as coisas mais horríveis e vergonhosas do mundo. Continuando o texto do historiador Tácito. Assim, pois, os membros confessos da seita foram presos. Depois, em seus depoimentos, muitos se mostraram convictos, não tanto pelo delito do incêndio, mas por seu ódio pela raça humana. Eles diziam que os cristãos confessavam que tinham colocado fogo em Roma e que eles odiavam a raça humana, para que o povo pegasse ódio dos cristãos. E entregaram a vida em meio ao escárnio, foram cobertos com peles de animais e despedaçados por cães. Olha como eles matavam os cristãos. Pegavam animais, que eles arrancavam o couro, e com carne e com sangue colocavam como roupas sobre os cristãos, e soltavam as feras, e eles eram despedaçados pelos animais, pelos cães, pelas feras. Continuando aqui. Ou então os cadáveres eram atados e incendiados, como fachos noturnos ao cair da noite. Nero cedera seus jardins para esse espetáculo e exibiu também em seu circo, misturando-se à multidão com roupa de auriga ou montado em seu carro. Então Nero se disfarçava de cidadão comum para assistir o espetáculo no meio da multidão e ver que todo mundo estava gostando, que ele colocasse fogo nos cristãos, já que eles incendiaram Roma, eles deveriam queimar a noite inteira, e às vezes o Nero colocava a sua roupa de imperador, subia num carro e ia assistir o espetáculo sendo ovacionado pelas multidões. Então, a obra tinha de tudo para terminar. Difamação, calúnia, perseguição, assassinatos em massa, muitas mortes. Gamaliel está dizendo, vocês estão preocupados com esse grupinho aí? Isso vai se acabar. Não lutem contra eles, não. A coisa realmente caminhou por aí. Mas por quê? Já que tinha tantos messias naquela época, tantos libertadores aparecendo, por quê? Com tanta perseguição, calúnia, difamação a respeito de Jesus e dos seus seguidores, dizendo que eram viciados, que pregavam coisas horríveis, que odiavam a raça humana, com toda a difamação, com todo o poder religioso dos judeus e com todo o poder do exército romano, com toda a perseguição. Por quê que Jesus Cristo marcou a história da humanidade desse jeito? E por que Jesus Cristo não foi derrotado por todos esses poderes, inclusive pelo poder do inferno que estava coordenando aqueles ataques? Todos
Todos, poder político, poder religioso e todo o inferno queria a destruição dos cristãos e que o nome de Jesus fosse apagado da memória da humanidade. Que ele desaparecesse, ninguém mais falasse dele e que todos os seus seguidores se dispersassem e acabassem. Por que que isso não aconteceu? Apesar de toda oposição, a resposta é simples. É porque Jesus Cristo não era igual a Teudas, não era igual a Judas o Galileu, não era igual a Barrabás ou a qualquer outro revolucionário. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que já vivia antes que o mundo existisse e aquele único que foi morto, mas ressuscitou dos mortos. Como é que pode se matar uma pessoa que já foi morta? Como é que pode se destruir uma pessoa que já foi destruída? Todo o esforço que o inferno fizer, ou a humanidade fizer, os perseguidores fizerem, para destruir a obra de Cristo, essa obra não poderá ser desfeita. Se você faz parte do povo de Jesus Cristo, se você com orgulho tem dito, eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu único dominador, se você tem seguido os passos de Jesus Cristo, eu quero te dar os parabéns, porque você faz parte daquela obra que não pode ser destruída por arma nenhuma, por poder nenhum, ou por qualquer outra força. Você faz parte do povo que é vitorioso e vencedor sobre a face da terra. Nunca alguém foi tão difamado, caluniado, perseguido, nunca tantos assassinatos foram cometidos para destruir o nome de Jesus, e no entanto, o seu nome está cada dia mais poderoso e mais fortalecido. Em toda a terra, cada vez mais, pessoas estão conhecendo Jesus Cristo. Mas pastor, Jesus Cristo, ele tinha simpatia dos discípulos. As pessoas gostavam dele. Sim, gostavam tanto que o abandonaram na hora da crucificação. Tinham tanta simpatia por Jesus que fugiram de medo. Não está aí a explicação para o sucesso de Jesus Cristo. Porque Buda, que viveu 600 anos antes de Cristo, Buda também tinha simpatizantes. E por que que Buda não mudou a história da humanidade? Por que que Buda não mudou a contagem do tempo? Por que que Buda não tem o poder que Jesus Cristo tem, ou a força que Jesus Cristo tem? Se eu não lembrar para você de Buda, você mal se lembra dele. Mas o nome de Jesus está o tempo todo na tua mente e no teu coração. Por que que isso acontece? Maomé, antes de começar a pregar entre os árabes, era um homem atormentado, pensava em suicídio. Queria morrer, porque ele dizia, eu sou um fracasso como pregador. Casou-se ele com uma mulher viúva, muito rica, e Maomé demorou um grande caminho até convencer os árabes a respeito da sua mensagem. Mas está lá, confinado apenas aos árabes. Tudo bem, os muçulmanos estão crescendo muito. Tudo bem, eles estão aparecendo. Tudo bem. Mas outro dia ouvi um muçulmano dizendo, olha aqui, na hora que você estiver na frente de Allah, como é que você vai se defender desses pecados? Como é que você vai justificar essas coisas que você fez? E a pessoa começou a ficar apavorada, com medo de ser lançada no mármore do inferno. E eu fiquei com pena dos muçulmanos, porque realmente diante de Allah, no dia do juízo, eles vão estar sozinhos, mas nós não. Quando nós estivermos ali na frente do rei e juiz de toda a terra, quando o acusador apontar para o nosso dedo e revelar todos os nossos pecados, até os mais secretos, quando Satanás desnudar a nossa vida e pela primeira vez falar a verdade, nos acusando com propriedade, quando a gente se sentir sozinho naquela hora, o Senhor Jesus, o nosso advogado, ele vai se apresentar diante de Deus e ele vai nos defender. Sabe por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único salvador da humanidade. Ele é o único que viveu neste mundo sem pecado. A questão pela qual Jesus Cristo faz esse sucesso está justamente nessa diferença.
que ele não era uma pessoa inconformada, querendo estabelecer um novo sistema na terra, uma mudança de religião. Jesus Cristo nunca pensou em fundar religião nenhuma, igreja nenhuma. Jesus Cristo não estava no mundo para fazer as pessoas mudarem de religião. Jesus Cristo estava para mostrar ali a salvação. Ele disse: eu não vim condenar, eu vim salvar a humanidade. Esta acusação que os rabinos fizeram, olha, ele tentava passar-se por Deus para que o mundo inteiro fosse pelo mau caminho. Essa acusação é justamente a condenação daqueles homens. Porque Jesus Cristo não estava tentando se passar por Deus. Ele é o próprio Deus. Ele não estava tentando levar a humanidade para o mau caminho. Ele é o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mostrando que Ele e o Pai são uma só pessoa. Jesus Cristo, o líder do seu povo, o nosso Salvador, que foi tão caluniado, difamado, tem a seu favor um testemunho do historiador José, que eu trouxe o livro dele aqui. Esse livro conta a história dos hebreus, a obra completa, Flávio Joséfo. Esse Flávio Joséfo, ele foi um historiador muito sério. Ele retrata coisas aqui que não estão escritas no Antigo Testamento, mas que são fatos confirmados pela história. E ele fez um trabalho histórico muito importante. Aqui está a obra completa de Flávio Joséfo. E era interessante que você também pudesse ter uma obra dessa para ler. Mas eu achei aqui, no livro 18º, capítulo 4, no parágrafo 772, uma menção que o judeu Flávio Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, vai fazer de Jesus. Veja bem, esse livro Antiguidades de Flávio Joséfo, essa obra completa, quer contar a história dos hebreus. Como Jesus era hebreu, de nascimento, seria impossível que não se falasse nada de Jesus aqui neste livro histórico. Quando a gente lê este livro aqui do Flávio Joséfo, a gente vê uma riqueza de detalhes impressionante. Se ele não mencionasse Jesus ou não falasse nada de Jesus, a gente poderia até pensar que Jesus Cristo nem existiu. Alguém poderia pensar: os evangelhos foram inventados. Mas tem aqui o livro desse historiador judeu, que não é cristão, que não é convertido a Jesus Cristo, que não quer saber de Jesus, mas é um historiador. Um historiador tem que falar a verdade. Um historiador tem que contar a história. Goste ou não goste. É como um jornalista. Ele tem que contar os fatos. Se ele é um jornalista honesto, sério, ele não vai distorcer a verdade. Ele vai contar o fato. Flávio Joséfo é um historiador honesto. E ele tem que contar sobre Jesus o fato histórico. Ele não pode fingir que Jesus não existiu, ainda que gostasse ou gostaria que Jesus não tivesse existido. Mas ele, como historiador, não pode omitir essa parte da história. Ele tem que falar de Jesus. Essa obra aqui é tão antiga quanto o Evangelho. E eu vou ler esse trecho que eu citei para você, que foi escrito por um judeu, atenção, um judeu fariseu. Você sabe que a seita dos fariseus foi a que mais perseguiu Jesus, a que mais debateu com ele, a que mais entrou em contenda com Jesus. Flávio Joséfo, primeiro, como judeu e como fariseu, não tem interesse nenhum de falar bem de Jesus. Mesmo porque até os historiadores romanos estão falando mal de Jesus aqui, estão falando mal dos cristãos. Nessa época em que Flávio Joséfo escreveu isso, a moda era falar mal dos seguidores de Cristo. Quando Flávio Joséfo escreveu isto, a moda era falar mal de Jesus e caluniar Jesus. Dentro desse contexto, então, sabendo
que todos falavam mal de Jesus, falavam mal dos cristãos. Vamos ver o que o historiador Flávio Josefo, o historiador judeu, fariseu, escreveu. Preste atenção. Ele estava falando de Pilatos antes, que Pilatos sufocou algumas rebeliões, muita gente morreu. E aí ele diz no parágrafo 772, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele, Jesus, lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Flávio Josefo só escreveu isso de Jesus. Mas que pena que ele não escreveu crendo, apenas relatando a história. Porque aqui está confessado, Jesus Cristo viveu, esteve naquela época pregando a verdade e pregando o amor, foi morto, foi crucificado por Pilatos, mas ele não continuou morto, no terceiro dia ressuscitou e está vivo para os séculos dos séculos. Essa é a diferença de Jesus com Teudas, com Judas o Galileu, com relação a Buda, com relação a Maomé, com relação a todos os outros salvadores da pátria que apareceram. Voltando para o livro de Atos dos Apóstolos, quando eles estão ali ameaçando os apóstolos, o Sinédrio dizendo: parem de falar no nome de Jesus. Nós não vamos prender, não vamos matar, mas nós vamos surrar vocês e proibi-los de falar do nome de Jesus. Versículo 40. E concordaram com Gamaliel, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Não falem mais de Jesus, hein? Não falem mais. Eles pensaram o seguinte: poxa, o Teudas tinha 400 discípulos. Esse Jesus só tem esse grupinho aí. Não vamos esquentar a cabeça com eles. Isso não vai dar nada. Deem uma boa surra. Ameacem bastante. Aí açoitaram os apóstolos com varas. Eles foram açoitados. Aí mandaram eles embora. Versículo 41 e 42. Retiraram-se, pois, os apóstolos da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quando eles saíram daquela surra, ao invés de irem para o cenáculo, chorando, lamentando: ai, como nós estamos apanhando, né? É duro falar de Jesus, viu? Olha, minhas costas tudo sangrando. Não foram embora chorando. Pelo contrário, as costas sangravam, as roupas estavam tintas de vermelho, mas eles iam glorificando a Deus, porque era um privilégio falar de Jesus Cristo. Podia todo o inferno se levantar, podia todo mundo proibir, mas Deus estava dando graça, virtude e poder para que continuassem falando do poderoso nome de Jesus Cristo. Não cessaram. Por isso que Jesus Cristo hoje está levantando um povo corajoso para continuar falando do seu nome. E ele está querendo fazer aquilo que sempre fez e aquilo que mais gosta de fazer, que é
salvar a humanidade. Eu quero ler para você no capítulo 5, versículo 30. Está escrito assim, Pedro falando: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Eles falaram de Israel aqui porque eles estão pregando para o Sinédrio, estão falando com os judeus. Mas Jesus Cristo veio para ser o salvador da humanidade. E essa salvação é conquistada através do arrependimento e do perdão dos pecados. Jesus Cristo é diferente de todos os outros. Pela vida que ele levou aqui na terra, pelas palavras que ele pregou, que nunca pregou algum homem como ele. Nunca ninguém disse as palavras que Jesus Cristo disse. E ninguém foi voluntariamente para o sacrifício, sabendo que aquela era a vontade do Pai para salvar a humanidade. Jesus Cristo enfrentou a morte de cruz por obediência, mas também por amor. Obediência ao Pai e amor à humanidade. Pessoas que ele quer salvar. E quando ele morreu na cruz, o profeta Isaías diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões. Ele morreu para levar os nossos pecados. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, esta pessoa está reconhecendo que ali na cruz, Jesus morreu por ela, no lugar dela. E quando ela recebe Jesus como Salvador, o sacrifício de Jesus passa a ter valor na vida particular desta pessoa. E esta pessoa é salva pelo sacrifício de Jesus. Como Jesus Cristo morreu, mas não continuou morto, ressuscitou dos mortos, então ele pode dar a vida eterna a todos aqueles que nele creem. Para terminar, eu quero ler para você, nas palavras do próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17. Olha o que Jesus Cristo disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você tem que ter somente um Salvador. Você tem que ter somente um Senhor. Você tem que ter somente um Rei. Você não pode ter outras pessoas, ou dividir a sua fé ou a sua adoração com outras personalidades, não importa quem tenha sido. Porque todos eles, seja quem for, morreram. E os que foram salvos, se foram salvos por Jesus. Nenhum dos apóstolos e nenhuma das pessoas que viveu naquela época, se alguém ali que já morreu foi salvo, não se salvou sozinho, não se salvou sozinha, seja quem for. Todos precisaram de Jesus como Salvador. Não existe outro Salvador. Você pode até admirar pessoas bíblicas que viveram há muito tempo atrás, por causa da sua virtude, por causa do caráter, por causa do exemplo, você pode até admirá-las, mas colocá-las como padroeiras, como mediadoras, rezar para elas, suplicar ajuda a favor, colocar Deus em segundo plano, esquecendo de Jesus Cristo. Se você fizer isto, você não será salvo. Porque na própria oração que Jesus Cristo fez ao Pai, ele disse: Pai, e a vida eterna é esta,
que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A pessoa tem que receber Jesus como Salvador, se a pessoa quer ser salva. Eu louvo a Deus porque hoje você está aqui, porque você está ouvindo esta palavra. O Espírito Santo começou a trabalhar na tua vida, porque Deus te ama tanto, que Ele não quer que você pereça. Deus deseja tanto te salvar, que Ele sacrificou o próprio Filho, para que você tivesse a vida eterna. Um jornalista escreveu num jornal de São Paulo, dizendo assim: poxa, se Deus fez com Jesus o que Ele fez, sendo Jesus o seu Filho, imagine o que Deus vai fazer comigo. E esse jornalista desconhece por que Deus fez isso com Jesus. E ele desconhece o Evangelho. Deus justamente fez tudo isso com Jesus, tendo a concordância do seu Filho, para que mais tarde Deus não precisasse fazer isso com você, se você receber Jesus Cristo como Salvador. De fato, Deus fez tudo isso com Jesus, para que Ele não precise fazer isso com você, se você transferir os teus pecados para o Cristo de Deus. Se você entregar tua vida para Jesus, você vai escapar da condenação. E você vai ter um advogado que vai te defender no dia do juízo. Se hoje você levantar a tua mão dizendo: eu quero receber Jesus Cristo como Salvador, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Se você se render a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vai fazer morada dentro do teu ser. A partir de hoje você vai viver uma nova vida. Ainda que você tenha sido a pior pessoa do mundo, através do sacrifício de Jesus você conquista a salvação. Buda não pode te oferecer isso. Você pode acreditar no Buda, mas o Buda não é capaz de levar os teus pecados. Você pode acreditar em Maomé, mas Maomé não é capaz de levar os teus pecados. Você pode se converter a qualquer religião, ao espiritismo, mas Kardec não vai levar nenhum pecado teu. Você pode acreditar em qualquer religião, a opção é sua. Mas se você quer salvação, não existe nenhum outro Salvador. Não existe nenhuma outra pessoa, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem no tempo presente, nem no tempo passado, nem no tempo futuro. Não virá outro Messias, outro Salvador, e não existiu outro Salvador. Se você quer ser salvo, você tem que receber Jesus Cristo agora. Por isso eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Falaram muito de Jesus, todos os seus inimigos e caluniadores. Continuam falando até hoje. Tem gente que acredita. Mas você conhece a palavra ou está conhecendo a palavra? Chegou a hora de você tomar posse da vida e vida de verdade. Chegou a hora de você passar da morte para a vida. Jesus Cristo disse que todo aquele, toda aquela que ouve as suas palavras e crê naquele que o enviou, esta pessoa passou da morte para a vida. Você está ouvindo as palavras do Senhor Jesus. Se você entregar tua vida para Jesus e fizer isto de todo o teu coração, Jesus Cristo vai assumir os teus pecados, os teus vícios, as tuas transgressões, as tuas maldades. Ele vai tirar toda a angústia que está dentro de você, toda a tristeza da tua alma. Ele vai preencher o vazio que está dentro do teu coração. Ele vai tirar de você esse desânimo, essa vontade de morrer, essa vontade de desaparecer. Ele vai tirar tudo isso. Se você se render a Jesus Cristo agora, você vai descobrir por quê que Jesus é diferente de Buda, de Maomé, de Confúcio, de Kardec ou de qualquer outra pessoa. Se você entregar tua vida para Jesus, você vai descobrir na prática, pessoalmente, particularmente,
Por que é que Jesus Cristo transformou a história da humanidade? Porque hoje Ele vai transformar a tua história. Hoje é a tua história particular que vai mudar. Se você entregar tua vida para Jesus, Ele vai fazer de você uma outra pessoa. Todos os outros podem ter sido famosos, morreram e se acabaram. Jesus Cristo é o único que está vivo para todo sempre. Ele é o único que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é o único que pode te garantir a vida eterna. Quando você diz: Jesus, eu te recebo como meu único Salvador. Quando você diz: o Senhor para mim é suficiente, eu não preciso de mais ninguém. Jesus, o Senhor é o meu exclusivo Salvador. Então você entrou na vontade de Deus. A partir de agora, a morte não terá mais poder sobre a tua vida. É simples desse jeito. E tem que ser simples. Porque se fosse difícil, alguém poderia estar amanhã no inferno reclamando, dizendo: olha, eu não me salvei porque era complicado demais. Tinha muita regra, muito ritual. Era muito complicado. Mas ninguém poderá dar essa desculpa naquele lugar de tormento. Porque é tão simples ser salvo. É só receber o Salvador. Por isso olhem todos para mim agora. Todos os que estão aqui. Se você já é salvo e tem convicção da tua salvação, eu quero que você comece a orar aqui na igreja, intercedendo em espírito por aqueles que ainda não são salvos. Aqueles que já são salvos, que têm certeza da salvação, que já receberam Jesus como Salvador, tem que agora orar em espírito, intercedendo pelas pessoas que estão aqui e ainda não são salvas. E você que não está conseguindo orar nesta hora, porque você sabe que não é salvo, você que não está conseguindo orar nesta hora, porque não tem certeza da salvação, então você precisa do Salvador. Você precisa se entregar para Jesus. A igreja está orando por você agora. Há muitas pessoas orando pela tua vida agora. E eu te digo que Deus, que tudo vê, este Deus amoroso e poderoso que te trouxe aqui hoje, Ele está agora desejando muito que você receba a única salvação que Ele oferece. E o próprio Senhor Jesus, que foi até as últimas consequências para te salvar, está esperando ansiosamente que você diga: eu quero Jesus como meu Salvador. Se você fizer isso agora, Jesus Cristo vai se alegrar. Os anjos de Deus estão prendendo a respiração neste momento, porque os anjos sabem que Jesus é o único Salvador e que a salvação está sendo oferecida a você agora, simples, fácil, de graça, pronta, e que você só precisa receber. Os anjos estão prendendo a respiração, torcendo por você, querendo que você entregue tua vida para Jesus. Você só precisa fazer um gesto com a mão, dizendo: eu quero, eu preciso de Salvador. Eu não posso me salvar sozinho, eu não posso me salvar sozinha. Eu quero Jesus como meu único Salvador. Eu sei que Ele é diferente, eu sei que Ele é o único caminho, eu sei que Ele é o único Salvador. Eu quero Jesus. Então você que precisa de Salvador, olhe bem para mim. Por acaso nós estamos querendo que você mude de religião? De jeito nenhum. Estamos querendo que você mude de igreja? De jeito nenhum. Nós estamos querendo que você declare uma fé exótica? Não. Estamos pregando o Evangelho para você. O Evangelho puro. Só existe um Salvador. Só existe um que pode transformar a tua vida. E transformar de uma tal maneira que hoje você vai sair daqui outra pessoa. Por isso eu pergunto:
Quantas pessoas aqui neste momento que precisam de salvação, que precisam do Salvador? Quantas pessoas aqui hoje querem receber Jesus Cristo como o único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Eu quero, eu preciso de salvação, eu preciso do Salvador. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo agora, em nome de Jesus. Saiam dos seus lugares. Venham para cá. Hoje você vai ver porque Jesus Cristo é diferente. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Esta senhora que também está vindo à frente, quantos anos a senhora tem? 90 anos? Peraí, eu quero que a senhora fale aqui no microfone. Quantos anos a senhora tem? 90. É uma sortuda. É uma sortuda. Viveu até agora para receber Jesus Cristo como único Salvador. Eu quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada. As pessoas falam que você desviou. Por que falam que você desviou? É porque só tem um caminho, entendeu? E você saiu do caminho e está andando por outros caminhos agora. No caminho de Jesus, você odeia o pecado. Se você andando no caminho de Jesus cometer qualquer pecado, a tua consciência dói, você chora, você pede perdão. Mas quando você sai desse caminho, você começa a fazer coisas que contrariam a palavra de Deus, mas chega um momento que a tua consciência nem dói mais, porque você está fazendo aquilo, você está fora do caminho, você começa a andar cada vez mais em escuridão, você não consegue mais enxergar o pecado. Só que hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque Deus não quer você fora do caminho. Deus não quer ver você perecendo nas trevas nem na escuridão. Então, não fique no teu lugar. Hoje, vem se consertar com Deus, vem se reconciliar com Jesus. Eu não vou te chamar de desviado, de desviada, não. Eu vou te chamar de filho pródigo, filha pródiga. Vem para cá. Vem, saia do teu lugar e vem para cá. Venha do jeito que você está e deixe Deus fazer a obra na tua vida. Venha. Não fica com vergonha não. Venha, isso, venha. Tem lugar para você aqui. Você que está hoje conosco, às vezes as lutas aparecem na vida, no dia a dia, e a pessoa desanima, a pessoa começa a fraquejar. No tempo dos apóstolos, as lutas apareciam. Eles apanhavam em praça pública. Eles eram presos, ameaçados. Mas ninguém voltava para casa chorando. Ninguém dizia, vou largar esse caminho. É muito sofrimento, é muita perseguição, é muita luta. Pelo contrário, eles se regozijavam, eles estavam firmes na fé. O que motivava os discípulos nesta convicção era a certeza de que Jesus de fato tinha morrido, mas ele estava vivo. Eles viram Jesus vivo. Eles andaram com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Comeram com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Os discípulos sabiam que podiam matá-los, mas eles não morreriam, porque Jesus Cristo foi morto e estava vivo. Quando você está servindo a Jesus e desanima por causa das lutas, você está fazendo ao contrário da palavra de Deus. Se você está abatido na fé, se você está abatida no seu ânimo, se você não tem mais vontade de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra, se você está fraquejando na tua fé, nós queremos orar por você também. Por isso, não fique no teu lugar não. Se você quer restauração de fé,
renovação da alegria da salvação, se você quer renovação do Espírito Santo na tua vida, se você quer sentir aquela empolgação para glorificar a Deus, se você anda fraco, fraca na fé, então vem aqui para frente em nome de Jesus, que nós vamos orar por você. Toda a igreja vai orar por você. Hoje você vai sair daqui fortalecido, fortalecida, renovado, renovada. Falta tão pouco. Falta tão pouco. Os inimigos de Jesus escreveram assim: ele disse que partiria e por fim voltaria. Disse isso, mas não cumpriu. Aguardem. Porque Jesus Cristo não é homem para que minta. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Jesus não mente. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus Cristo prometeu que vai voltar. E Ele está voltando, acredite nisso. Se você está caído na fé, fraca na fé, se você está quase se desviando, às vezes não tem vontade nem de vir à igreja, por favor, não fique no teu lugar. Jesus Cristo quer te renovar, te restaurar, porque Ele está às portas. A qualquer momento vai começar o arrebatamento da igreja. E Jesus Cristo quer incluir você no arrebatamento. Vem para cá. Se mais alguém está sentindo o desejo de vir para frente, então vem agora. Porque Jesus Cristo prometeu que ia voltar e está voltando. Vem para cá. Nós vamos orar com você. Eu vou pedir a todos vocês que estão aqui na igreja que dobrem os joelhos comigo aqui na frente. Quem estiver ouvindo pela rádio, ajoelhe ao lado do rádio. Nós vamos orar agora. Você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está em casa ou no veículo ouvindo a mensagem, coloque a mão direita sobre o coração também. Você que entregou tua vida para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, neste momento eu ouvi a tua palavra e eu sei que nunca existiu, nem jamais existirá outro igual ao teu Filho Jesus, que eu recebo neste momento como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Pai querido, apaga agora os meus pecados pelo sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida e me dê, Senhor, neste momento a certeza da salvação e a vida eterna por Jesus Cristo. Amém. Agora todos os que estão ajoelhados, todos orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu não posso voltar atrás, nem me perder, nem desistir, nem desviar. Eu preciso da tua ajuda para continuar. Por isso, meu Deus, envia agora o teu Espírito Santo e o teu poder na minha vida. Me fortaleça e me transforme em nome de Jesus. E faça de mim outra pessoa. Meu Deus da glória, confirme agora na minha vida a salvação por Jesus Cristo. Assim seja feito.
Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.